Eu sei que você tem um trabalho que, até onde eu sei, é pioneiro no Brasil em prol da vítima. E muito me animou descobrir esse seu trabalho. Eu queria que você falasse sobre ele. Não, a gente tem um projeto lá pela Associação Espírito Santense do Ministério Público, que é o projeto Sou pela Vítima. E o que é? Nós nos juntamos e nós percebemos que existia um hiato na legislação estadual para as vítimas, proteção para as vítimas. Poderíamos chegar para um deputado, entregar um projeto de lei para ele passar, mas essa não é a ideia. A ideia é a gente fazer uma mobilização social para que vejam que existe uma preocupação das autoridades em relação às vítimas. Então eu trouxe até uma camisa aqui para vocês, depois a gente pode até tirar essa foto. Nossa camisa aqui, eu Sou pela Vítima. Nós temos o Instagram, deixa eu mostrar aqui. @souPelaVítima. E qual é a proposta em resumo? A proposta em resumo é que nós queremos trazer uma legislação que traga incentivos para a vítima. Isso sem excluir os direitos dos criminosos. Não é uma legislação exclusiva. Então, por exemplo, assim como existe um incentivo ao trabalho aos criminosos, aos condenados aos egressos, a gente colocou nesse projeto de lei que exista também um incentivo para a participação da vítima no mercado de trabalho. Ressarcimento, fomenta o ressarcimento da vítima. Benefícios fiscais a pessoas que foram vítimas de crime. E isso tudo sem nenhum tipo de incremento de orçamento, nada. Só para trazer uma visão voltada para a vítima. Para que o sistema criminal seja vitimocêntrico e não vitimofóbico. Essa é a nossa função, a nossa missão. E para isso a gente precisa de 30 mil assinaturas de eleitores do Espírito Santo para que possamos levar isso para a Assembleia Legislativa. Isso aí é um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive é a primeira lei de iniciativa popular estadual, e a gente está levando a cabo, e fica aí a sugestão para outros estados também, que se queiram fazer, que quem queira fazer, possa fazer igual. A ideia é, nós precisamos retirar a vitimofobia do sistema criminal. É muito interessante isso que você está falando, porque de vez em quando a gente topa com algumas iniciativas que afrontam profundamente o nosso senso de moral e nós não conseguimos nem expressar a nossa indignação porque nós somos calados por essa hegemonia do pensamento crítico, da criminologia crítica, né? Por exemplo, eu acho um dos maiores absurdos iniciativas, eu já vi pelo menos duas, de criação de cotas para empregos em empresas que prestam serviços públicos para ex-criminosos. Mas por quê? O sujeito que comete um crime, ele ganha o direito de ter preferência para conseguir um emprego, né? Porque a vítima não tem esse direito na frente do criminoso. Um dos itens desse projeto de lei é isso. Existe uma lei no Espírito Santo que 5% das obras públicas elas precisam ser preenchidas por egresso. Nisso a gente tem dois problemas. O primeiro problema é da distância. Não existem CDP ou penitenciárias próximas. Então, uma pessoa que vai fazer uma obra pública em local distante já não consegue preencher essa cota. O segundo problema é a liberdade do empresário. O empresário ele pode escolher se ele quer preencher aquilo com vítimas ou com egresso. Não existe problema nenhum, nem preconceito, nem discriminação nenhuma com quem acredite na ressocialização do preso. Mas existe também aquelas pessoas que fazem por imposição legal. E por que não incentivar também para empregar as vítimas de crime? A gente precisa fazer com que essa ideia fure essa bolha da hegemonia e exista no imaginário popular. Hoje, no imaginário popular, não vai dar nada não. Esse não vai dar nada não é que precisa ser retirado desse imaginário popular para que a vítima ela seja a protagonista do crime. Eu achei excelente isso, Leonardo. É uma discussão que eu acho que tem aspectos morais que são menosprezados. E eu vejo dois problemas sérios com essa história de reservar vagas para ex-criminosos. Não se trata de falta de compaixão. Eu gostaria que todos os brasileiros tivessem trabalho, inclusive as pessoas que cometeram crimes e
e já cumpriram a sua pena. Mas quando você reserva vagas para criminosos, acho que você está mandando duas mensagens profundamente equivocadas. Primeiro, é a de que o criminoso cometeu o crime porque não tinha emprego. Então agora eu vou arrumar um emprego para ele não cometer mais crimes. Mas crime é escolha. Muitos criminosos cometem crimes mesmo tendo emprego. A gente vê uma variedade enorme de crimes que a pessoa cometeu. O professor Perisquida tem um trabalho que mostra que 50% dos criminosos cometeram crimes, os 50% dos criminosos do estudo dele cometeram crimes enquanto tinham imóveis em seu nome. Então não eram pobres coitados, né? Crime é uma questão de escolha, né? Mas aí vem do aprisionamento dessas teorias que são crenças de luxo. A gente vai ter que sempre citar o professor Perisquida, porque o estudo dele foi fantástico. O estudo dele comprovou cientificamente que vincular pobreza com criminalidade é negacionismo. É você desprezar a realidade e desprezar um estudo científico. E como ele sempre fala nas palestras dele, a pesquisa dele está aí e está aberta para contestação. Podem contestar. As pessoas não entendem que crime é uma escolha e vincular pobreza a crime é um preconceito muito grande às pessoas humildes que são honradas e que trabalham todos os dias arduamente para sustentar sua família. Eu falei isso recentemente por uma grande autoridade da segurança pública do governo brasileiro, porque ele fez um comentário dizendo que no Brasil o combate ao crime não podia ser muito rigoroso, porque afinal a maioria das pessoas não tem acesso à educação. E eu perguntei, vem cá, e os chefões das facções criminosas? São, por acaso, pessoas analfabetas, sem educação? Porque eles comandam organizações sofisticadíssimas. E a maioria dos pobres não comete crime. Como é que o senhor responde a isso? Aí ele, não, veja bem. Agora tem o outro aspecto que eu acho que é muito relevante em relação a essa história de vamos criar oportunidades. Inclusive tem um caso que me choca muito, que foi uma menina chamada Maria Cláudia Delisola, que foi assassinada em Brasília pelo caseiro, que trabalhava para os pais dela, pelo caseiro e pela esposa do caseiro. Ela foi estuprada pelo caseiro com auxílio da mulher do caseiro. E os resultados a gente sabe, ficaram pouco tempo presos. Mas o mais chocante do final dessa história é que essa assassina, quando ela saiu do sistema prisional, arranjaram um trabalho para ela no governo do Distrito Federal. Então tem o segundo aspecto dessa questão moral, que é o seguinte: o criminoso cometeu um crime, uma das consequências disso é o estigma que ele fica depois. Você não vai se livrar nunca de ser um ex-criminoso. No Brasil parece que se quer apagar isso, né? Você quer limpar, lavar o criminoso e apresentar o criminoso como se ele tivesse a mesma estatura moral de todos nós. É evidente que não tem. Você fez uma escolha, você cometeu um crime, você pagou por isso do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista moral, meu amigo, você continua sendo um ex-criminoso. Parece que o Estado brasileiro faz todo tipo de esforço possível para que a gente esqueça isso. Mas, Felipe, eu queria que você falasse sobre esse trabalho interessantíssimo que você faz de... Como é que a gente pode chamar isso? É uma análise comparativa de aplicação da justiça. Uma análise de direito comparado. A gente pega casos concretos e analisa o que aconteceu no Brasil, e aí a gente escolhe um país civilizado, um país do continente europeu, e até os nossos irmãos sul-americanos, Chile ou Argentina, e demonstra qual seria o tratamento penal dado nesses países. E aí a gente tem vários casos de repercussão que a gente trabalha, e a gente pode citar inúmeros, o caso de Elisa Samúdio, Isabela Nardoni, o caso do menino João Hélio no estado do Rio de Janeiro, que foi arrastado durante 7 quilômetros, os criminosos condenados a 40 anos, cumpriram 10, um deles cumpriu 10 anos, foi para regime semiaberto domiciliar e fugiu logo depois e voltou a praticar assaltos. Então a gente faz essa comparação para demonstrar, tendo geralmente como base o crime de homicídio, que é um dos mais graves do ordenamento jurídico, ou latrocínio, e mostra o que aconteceria nesses países. Em todo o continente dos países da Europa que pertencem à União Europeia, à exceção de Portugal e Croácia, todos aplicam prisão perpétua para crime de homicídio. Todos. A Croácia, pena máxima de 50 anos de reclusão, e Portugal, 25. Os demais, todos aplicam prisão perpétua.
Crimes sexuais. Mota, você não vai encontrar nenhum exemplo no direito comparado, como eu já falei, de algum agressor sexual que é condenado a um regime de pena privativa de liberdade em regime inicial de semi-liberdade em nenhum desses países. E no Brasil ocorre. E aí a gente vai trabalhando para mostrar para a população, para o cidadão comum, que a nossa legislação é extremamente desproporcional. Nossas penas são demasiadamente desproporcionais à gravidade do mal, com base no direito comparado. Nós temos aí o exemplo do Japão, que aplica inclusive a pena de morte. Né? Aí o brasileiro faz, mas isso é violação dos direitos humanos. Quem é que viola direitos humanos? É o Japão ou é o Brasil? 40 mil assassinatos. Com 40 mil assassinatos, 80 mil estupros. Quem somos nós para falar de uma opção de um país que exemplo em relação à taxa de criminalidade? Então a gente trabalha isso para desmistificar essa falácia do encarceramento em massa. Isso você trabalha, você divulga numa conta no Instagram, não é isso? Isso. Você fala aí para as pessoas poderem seguir. O mito da prisão no Brasil. O perfil é esse e a gente trabalha, é um perfil em conjunto com a minha irmã, que essa parte das redes sociais, dos gráficos, das montagens, ela faz comigo, ela me sugere e eu faço a análise jurídica dos casos para que ela alimente esse perfil e a gente faz a comparação, a análise jurídica toda sou eu que faço, baseado nessa questão do direito comparado. Cita um caso assim que você acha que é o mais gritante de diferença de tratamento entre um crime cometido aqui e o mesmo crime cometido lá fora. Mota, eu vou citar um dos exemplos, a psicóloga do Presídio Federal de Catanduvas, Melissa Almeida Araújo, ela foi assassinada com tiro de fuzil quando estava no seu carro com seu filho de colo e seu marido, a mando de um integrante do primeiro comando da capital que estava preso lá em Catanduvas. Esse indivíduo, que já estava preso num presídio de segurança máxima, foi condenado aí depois de 5 anos, eu acredito, de julgamento, ele foi condenado a uma pena aí de 25, 26 anos de reclusão. Ele irá cumprir uma fração dessa pena e depois irá progredir de regime, né? Caso se comprove que ele não tem vínculos com crime organizado. Aí eu faço essa comparação com o Texas. No Texas, um indivíduo que mata um policial penal ou um funcionário que trabalha dentro do sistema penitenciário é condenado à pena de morte com injeção letal. Então a gente faz essas comparações para mostrar que o Brasil tem uma legislação extremamente laxista, especialmente em relação ao crime de homicídio, crimes sexuais, o crime de roubo com violência. Esse é um dos casos que me chamaram a atenção, porque às vezes a gente encontra, inclusive, juristas criticando os presídios federais, o RDD, de um indivíduo que já está lá e que mandou matar uma psicóloga do sistema penitenciário federal, simplesmente por ela ser funcionário, para amedrontar, para causar terror, né, nos demais funcionários, nos demais profissionais de análise de comportamento e intimidar isso no Brasil todo. E tem gente que ainda acredita que esse sistema é extremamente severo, que seria inconstitucional, que seria um exemplo de direito penal máximo, direito penal do inimigo, enquanto em outros países ele seria condenado a uma pena de morte por injeção letal. É um dos exemplos que eu acho que são paradigmáticos para mostrar isso. Tem outros, se a gente pudesse alongar, eu tenho outros para contar, mas esse é um dos que me marcou. É muito impressionante como o sistema de justiça criminal, que é composto pelas polícias, né, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos magistrados, pelo Judiciário e pelo sistema prisional, a impressão que eu tenho é que existe hoje uma hegemonia dessa visão, né, da visão do criminoso, vítima da sociedade, e que se faz o máximo possível para evitar condenar o criminoso, se ele for condenado, para condenar para pena mínima, e mesmo assim, o maior esforço para tirar ele da cadeia o mais rápido possível. Mas tem um outro problema também, que eu queria que vocês comentassem, que é a baixa taxa de esclarecimento de crimes no Brasil. Pelos números que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, em média são esclarecidos apenas 8% dos homicídios, e a única taxa que eu conheço de esclarecimento de assalto é de menos de 2%. Eu queria ouvir vocês. Por conta dessa nossa ideia, dessa crença de luxo, de que prender, de que punir é um ato vergonhoso, vem, primeiro, a questão da cifra oculta, que o povo
procura o Estado para resolver essa demanda criminal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os investimentos em políticas públicas de segurança, ela também entra nessa gaiola retórica e não ataca o que deve ser atacado. Então, por exemplo, os índices de homicídio, 8% de esclarecimento de homicídio, enquanto no Chile é quase 100%, é 90 e poucos por cento de taxa de esclarecimento, sendo que o Chile e o Brasil não são países diferentes, muito diferentes em relação à estrutura. A política pública hoje ela está sendo voltada para acompanhar esse pensamento laxista, esse pensamento baseado na teoria crítica e não enfrentando de forma concreta. Ou seja, primeiro, é a busca de criar uma situação na realidade que justifica a teoria. Justifica a teoria. Aí você fica dentro da retórica, dentro daquela retórica e não resolve. Mota, vamos trabalhar com... Você mencionou uma taxa de esclarecimento de 8%. Vamos trabalhar com a melhor das que eu já vi em pesquisas, de 35%. Tomando com esse patamar. Isso é de algum estado específico? Nacional, uma média nacional de 35% de taxa de esclarecimento em homicídios. Quando a gente compara com a Europa, a taxa de esclarecimento do continente europeu, baseado em um estudo publicado pela ONU, está aí acessível ao público, é de 92% de taxa de esclarecimento em homicídios, enquanto no Brasil é 35%. Mas ainda temos outro componente, que é a taxa de efetiva responsabilização do criminoso, porque essa taxa de 35% é de taxa de esclarecimento de crimes, que o criminoso é identificado, você descobre quem matou, quem foi e é apresentado uma acusação formal pelo Ministério Público. Mas há um estudo interessante publicado pelo CNJ em 2019 que mostra que desses crimes que foram esclarecidos, apenas 48% geram condenação efetiva. Em 52% dos casos ocorrem ou a absolvição ou a extinção da punibilidade pela prescrição, ou seja, pela demora no julgamento e o crime acaba sendo prescrito. 52%. Em alguns estados, a taxa de prescrição acaba alcançando 40%, um percentual de 40%. Então, se nós retirarmos a taxa de esclarecimento de 35% e considerarmos ainda a taxa de condenação de 48%, isso vai dá um resultado de cerca de 20% de efetiva responsabilização. Ou seja, a cada 100 homicídios no Brasil, apenas 20 geram efetiva responsabilização.